Eu prometi, então hoje eu vim falar de crenças limitantes. E geralmente quando o assunto assim, ele tá bem falado, digamos assim, na internet, eu fico com um pouco de receio, né? Será que eu vou falar mais do mesmo? Mas eu vou colocar aqui um pouquinho também da minha vivência, dos meus pontos de vista, do meu próprio autodesenvolvimento em relação às crenças e como que eu fiz para trabalhar nelas aí, eliminar um pouco delas. Eu acho que a gente sempre vai estar com as nossas raízes, as nossas informações, a nossa cultura muito intrínseco, muito dentro da gente e acaba que você não consegue zerar essa conta. A gente está sempre trabalhando nisso. Mas vamos lá, eu prometi, então vamos falar sobre crenças limitantes. A primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, antes, curte aí esse vídeo, tá bom? Se você gostar, já compartilha com alguém que você acha que precisa e me ajuda aqui a aumentar a audiência desse canal, porque a gente precisa aí dessa curtida para que o YouTube entenda que é um assunto relevante. E realmente vai ser óbvio para alguns, mas vai ser super relevante para outras pessoas e é por isso que eu continuo compartilhando aí as minhas vivências. Bom, então vamos lá. Crenças limitantes, já coloquei tudo bonitinho aqui para que eu não esquecesse, né, nenhuma coisa que eu gostaria de passar para vocês. O que são, na verdade? Sabe aquelas verdades absolutas que você, na verdade, nem tá ligado à religião, à espiritualidade, não é nada disso. Quando a gente fala de crença, né, já vem logo aquela coisa de fé. Sim, é uma questão de fé absoluta em algo, alguma informação que foi passado para você aí desde pequenininho, né, seguindo as suas vivências, a sua cultura, a sua família, o meio social que você vive. A gente acaba ouvindo muitas vezes muitas coisas e toma como verdade absoluta, como crença. Muitas dessas crenças, elas podem nos limitar ou não, tá? Tem crença boa, tem crença que você deve manter, que seria aí algumas tradições familiares. Eu sempre gosto de verificar, né, a evidência científica que tem as coisas, mas também eu acredito bastante nessa questão, olha a crença, eu acredito bastante nessa questão do senso comum. Às vezes aquele chazinho de vó que dá certo, você pode continuar a fazer e a repetir, porque não tem contraindicação. O que a gente vai falar aqui, na verdade, que eu quero conversar com vocês, e vocês já coloquem no comentário aí as dúvidas que vocês têm, para a gente conversar depois e debater. Coloquem um ponto de vista, isso também me ajuda a perceber como que as pessoas estão recebendo essa informação, né? Que eu estou passando. A crença que eu quero falar aqui é aquelas que trava a vida realmente, que você acredita tanto e deixa de fazer certas coisas por acreditar em algo que te foi passado. Então aqui, ó, crenças limitantes são verdades absolutas, que recebemos milhares de informações, estímulos, passamos por experiências e essas experiências vão virando as nossas crenças, vão moldando aí o nosso jeito de ser. Então são coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente e geralmente em muita intensidade ou repetidamente. Então, logo em seguida aqui eu já quero falar como que elas surgem, né? De duas formas. Dessa maneira, ou é por um trauma muito grande, uma exposição, né? Algo que fez com que você acreditasse nessa crença, foi enraizado em você, sempre dito e repetido, né? Aí depois a segunda é essa, por repetição, porque aí quando você começa a repetir muito padrão de coisa na sua vida. Sei lá, um relacionamento, por exemplo. A gente não fala? A gente fala assim, eu tenho dedo podre para relacionamento. É sempre o mesmo padrão de pessoa. Todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. E não é assim, né? Se a gente for ver, não é assim, é uma crença. Por que essa crença foi criada em você? Porque a situação se repetiu muitas vezes. Muitas vezes você teve relacionamentos ruins, pessoas que não te valorizaram, que não te engrandeceram emocionalmente e acaba que você criou esse bloqueio, essa crença em relação aos homens ou às mulheres, eu não sei quem tá me vendo aí, de que todo homem não presta, por exemplo. Toda mulher
vai te causar em um problema, um trabalho e você resolveu ficar solteiro. Olha só, que crença, né? De repente perigosa, que realmente limita, que não te deixa ir aí para o próximo nível, porque você está sempre achando, quando você conhece alguém, que aquela relação não vai dar certo, porque se repetiu muito isso na sua vida. Então, elas surgem dessa maneira, um impacto emocional muito forte, muito grande, né? Ou por repetição, as situações começam a se repetir e você começa a criar uma crença sobre aquilo. Então tá, os tipos mais comuns de crença. Tô olhando para cá, tá, gente? Porque eu fiz a minha colinha. Porque eu sei falar de crença, eu vivi e vivo muitas dessas crenças que me limitam, mas eu não queria deixar passar nenhuma informação. Então, olha os tipos comuns. Hereditário, né? Desde criancinha, você tá lá ouvindo a sua mãe, já ouvia dizer, por exemplo, que o dinheiro é uma coisa suja, quem tem dinheiro não vai para o céu. Meu pai costumava repetir assim, quem nasceu para 100 réis não chega a 10, uma coisa assim, tipo, quem nasceu para R$ 1 não chega a 10 milhões, vamos supor, uma crença assim que eu cresci ouvindo e que, o dinheiro não traz felicidade, olha que típica é essa, e recentemente eu ouvi isso. Geralmente, né, nessa bolha em que eu tenho convivido, de pessoas que já são mais positivas, mais motivacionais, né, coaches, mentores, professores, palestrantes, já não tem muito essa crença de que o dinheiro é algo ruim. Então, quando eu ouço, ainda hoje eu falo, nossa, as pessoas ainda acreditam que o dinheiro não traz felicidade. E como a gente fala, né, ele não traz felicidade, mas ele ajuda a comprar, digamos assim. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Qual é o mal quando você pensa conscientemente no dinheiro? De que o dinheiro faz? O dinheiro, o que ele é, né? Sei lá, vamos definir aqui uma moeda de troca. Você precisa de dinheiro para você comprar as suas coisas, né? Comprar o alimento, sei lá, pagar um convênio médico, uma escola melhor para os seus filhos, para você ir nos lugares bacanas, ter mais qualidade de vida. E aí, de repente, a gente cresceu ouvindo que não, que as pessoas ricas, elas são más, elas são ruins e que o dinheiro não é uma coisa boa. O que vai acontecer, gente? A gente não vai ter dinheiro, porque você acredita piamente que você nem é digno desse dinheiro. Então, a gente precisa pensar mais conscientemente. Eu já estou falando, já estou dando a dica aqui de como você faz para se destravar. Bom, então, os tipos comuns são hereditário, que eu acabei de falar, a gente vem passando lá, nossa mãe já acreditava, o nosso pai, a nossa família, e a gente cresce ouvindo algumas coisas, né? Depois social, depois você cresce, ou mesmo desde pequenininho, você está ali convivendo socialmente com outras pessoas, e essas pessoas, elas têm uma maneira de ver o mundo, né? E vocês conversam, e vocês concordam. A gente é assim, não é assim que acontece um assunto? Você leva para uma discussão, cada um tem uma opinião, ou você muda, acaba mudando a sua, ou você cria essa crença que as pessoas vão repetindo. Daí o seu amigo pode acreditar nessa coisa aí do dinheiro e ficar colocando isso na sua cabeça e você acredita. E também tem outro tipo que é pessoal, a crença que você mesmo cria, né? Conversou lá, já tem a mamãe, o papai, a família que vem com essa crença. Depois você convive socialmente, isso é confirmado. E depois você cria a sua própria maneira de ver. Ai, Olga, mas não tem nenhum problema nisso, porque é assim que a vida é, esse movimento. Só que o que você precisa prestar atenção é o tipo de ideia, de ideologia e de crença que você tem colocado, né? Ela é boa, ela engrandece, ela está fazendo você ir para o próximo nível, está fazendo você crescer ou não? Ou essa crença está limitando aquilo que você quer e que você deseja. Olha só, já coloquei o nome aí, por isso que chama crença limitante, né? O próprio nome já diz, são crenças que nos impedem de evoluir de alguma maneira. Tá deixando você sempre lá embaixo, porque você não quer dar o próximo passo com medo dessas crenças. Aqui tem uma crença também, tá, gente? Uma crença de que eu preciso estar perfeita aqui nesse filme,
porque senão vocês não vão curtir, não vão gostar, e isso também é uma outra crença. Ou que está saturado, que tem muita gente falando do assunto e que ninguém vai querer me ouvir. Tudo bem, a gente faz mesmo assim. Quais são os prejuízos? Vamos já chegar onde que interessa. Já definimos aí o que é uma crença e quais são os prejuízos. Eu já falei alguns, né? Quando uma crença ela está muito enraizada, é muito difícil de você acessar essa crença. Começa a te dar esse tipo de prejuízo, até financeiro, né? Você, de repente, você recebe uma oportunidade de crescer, de dar um próximo passo aí, uma oportunidade de trabalho, por exemplo, que vai te ajudar financeiramente. Mas você acredita que, por exemplo, em jogo, né? Não tem essa crença? Em time que tá ganhando a gente não mexe. Realmente, dependendo aí da situação, a gente não mexe. Mas você pode arriscar. Não precisa ter essa crença de que, ai, mas se eu mexer agora, né, a oportunidade tá lá, tá tão boa, mas isso não é pra mim, né? Eu vou ficar aqui onde eu tô, na zona de conforto, que eu gosto de dizer que é a zona de estagnação. Então, uma crença, ela acaba te trazendo prejuízo quando você acredita piamente que você não é merecedor e essa crença está te limitando. A clássica, eu coloquei aqui que o dinheiro é sujo, né? Porque na verdade a sua mente ela manipula as suas ações. O que acontece quando eu acredito que o dinheiro é sujo? Eu vou atrás do dinheiro. Eu não vou fazer as ações necessárias para que eu consiga mais. Tem uma outra também sobre dinheiro, é quando você fala assim, eu quero o suficiente para viver. Então, quando você tem o suficiente para viver, você para de querer buscar e ganhar dinheiro. Não é assim que a gente se comporta? Aí você fala, poxa vida, né? Eu nunca tenho mais do que o suficiente para sobreviver, mas você está sempre repetindo que você só quer o suficiente para sobreviver. Então, olha só, vamos pensar aí no que a gente anda acreditando. E aí, para melhorar isso, a gente já vai caminhando para o final. O vídeo não vai ficar tão longo para você já introjetar aí o que é crença limitante, trabalhar nisso. Mas, gente, vocês podem colocar no comentário suas dúvidas, tá? Pode me procurar lá no Instagram também, Olga Confessor, @OlgaConfessor, ou aqui, e a gente conversa mais sobre isso e eu vou falando passo a passo de como eu consegui, porque num vídeo é difícil, né? Você falar toda a tua trajetória, como que você conseguiu se libertar de algumas crenças. Eu consegui uma das, eu tô sempre repetindo, foi a meditação, foi perceber aonde que estava o problema, né? Em que tipo de coisa eu andava acreditando. E brigar com isso e tentar mudar essa ideia aí. Olha só. Então, a primeira dica aqui, a primeira maneira de melhorar isso, você já está aqui, então você já compreendeu o que é. Essa é uma das maneiras de conseguir, quando a gente conhece alguma coisa, coloca no campo da consciência, agora você já tem consciência do que é uma crença limitante e por que ela te limita. Então já é um primeiro passo, você já fez aí o primeiro passo. Fazer uma autoanálise e identificar essas crenças. Lá vai eu dizer para você, escreva ou pelo menos perceba, né? Faz uma autoanálise aí, o que geralmente eu estou repetindo como crença, o que realmente está deixando, está bloqueando aí o meu caminho, não está fazendo com que eu evolua, né? A gente fala isso em várias áreas da vida. Às vezes você não se destaca no seu meio aí empresarial, profissional, por conta de uma crença que está te limitando. Então tem que fazer essa autoanálise. Compreendeu? Fez a autoanálise, o próximo passo é vigiar as sugestões. Gente, como é bacana você desenvolver o autoconhecimento e começar a te vigiar. Vigiar as sugestões que vêm para você, né? Eu não vou conseguir mesmo. Eu já sabia que eu ia começar a minha dieta e na primeira semana eu ia abandonar, porque todo mundo abandona a dieta, ou porque a dieta precisa começar lá na segunda-feira. Você fala assim, eu vou começar hoje, né? No domingo à tarde eu vou caminhar e começar a me alimentar melhor. Não, vamos esperar a segunda-feira. Aí passa para terça, que passa para quarta. Nada mais são do que crenças, né? De que você não vai conseguir.
Ah, não consigo ficar muito tempo sem doce. Eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E você começa a acreditar que é assim que funciona. Então você precisa ver que tipo de sugestão que você está mandando para você, que tipo de mensagem. Olha aí os dois trabalhos que você tem que fazer, de autoanálise e observar as sugestões que chegam a você, né? Que reforça aí essa emoção. De repente é isso mesmo, você encontrou uma pessoa que não foi bacana, se relacionou com ela. Daqui a pouco vem outra que não foi bacana, e daí? Né? Começa a escolher melhor as pessoas que você está andando e começa a perceber qual é o tipo de mensagem que você manda, de sugestão que você manda para sua mente e que você acredita. O quarto é manter-se positiva para desenvolver novos hábitos e comportamentos. Manter-se positivo. É outra coisa que quando eu falo, olha a minha crença também, eu já falo assim, manter-se positivo. Que as pessoas falam, mas não é assim, a vida não é assim. Quem disse, né? O mesmo trabalho que dá ser positivo, aliás, ser negativo é ser positivo. O mesmo trabalho que dá um ou outro que você escolher, você vai ter o mesmo trabalho. Então começa a mandar comandos bacanas, né? Que te elevem, que te deixa legal aí. Eu posso, eu consigo, eu quero. Não é assim? A gente vê esses mantras, essas repetições, convence a si mesmo e o seu cérebro. Esses dias eu vou até contar aqui para vocês uma história. Eu tava para pintar o meu quarto e aí eu fui pesquisar o Feng Shui, né? Que através das cores, de trazer melhores vibrações e tal. E aí no quarto de casal, eles sugeriam não ter um objeto maior que o outro, né? Sempre em duplinha, então você tem ali dois objetos iguais para os dois, da mesma altura. E aí eu fiquei percebendo, nossa, se de repente isso não dá certo, pelo menos olha o exercício que eu fiz para colocar na consciência essa coisa positiva, essa coisa bacana de que não é uma crença que limita, é uma crença que exalta, né? Porque imagina você pensar num casal, na relação e pensar que os dois têm o mesmo tamanho, que os dois têm a mesma responsabilidade. Então isso, olha aí uma crença que exalta, uma boa crença que você está introjetando aí na sua vida. E aí eu falei, bom, se isso não der certo, pelo menos eu pensei no assunto, pelo menos eu pensei que eu não devo ser maior aí do que a pessoa que convive comigo, né? Do que o meu parceiro, do que numa relação a mulher e o homem, eles não são um maior que o outro, né? Eles andam juntos. Então eu falei, olha só, e é isso que eu quero falar em relação à positividade também, né? Você pensar no assunto, Olga, mas não sei, não acredito que repetir palavras e mantras funciona. Tudo bem, mas só de você estar pensando nessas palavras, né? Estar nomeando as emoções que você está sentindo, já é um exercício bacana de se fazer, né? Só de você estar sendo um pouquinho mais otimista em relação às coisas, já está funcionando ali e você não está nem percebendo. Então, olha só, sai do automático e começa a perceber as coisas que você fala, que você faz, que você acredita, né? Se realmente você quer fazer alguma mudança, começa a observar os seus pensamentos. E é isso, aí eu já deixei anotadinho aqui. Pensamentos geram sentimentos. E é verdade, né? Você já pensou aquele dia que você acorda? Você tá super de bom humor, mas você vai lá cortar o seu pãozinho, você corta a pontinha do seu dedo. Hoje eu cortei meu dedo. E você já começa já fala uma coisa ruim ali, né? Solta um palavrão e de repente começa a ruminar. Poxa vida, eu tava tão bem, agora tem que parar, tem que pôr uma fita, esse negócio tá incomodando. Então, olha só, pensamento, você começa a pensar em algo que só essa coisinha que aconteceu gerou um sentimento, né? Gerou um sentimento que não tá legal, que tá ruim. Então, é fato, pensamentos geram sentimentos. E sentimentos geram ação e ações geram resultados. Então, por isso que você tem que vigiar esses pensamentos, tem que vigiar os sentimentos que vêm por trás
do pensamento. Tem que perceber as ações que você vai fazer de acordo com esse sentimento, com esse pensamento. E os resultados geram novas programações. Então, você quer programar o seu cérebro para que ele seja mais positivo? Então, você começa lá mudar o seu pensamento, a sua emoção, a ação que você vai fazer em relação a isso, para você obter aí uma nova programação mental. Então é isso. Eu espero ter contribuído. Foi isso que eu prometi para vocês, falar um pouco de crença. Se tiver dúvida, deixa aí, já deixa o like, já compartilha o vídeo. Eu vou já deixar lá para vocês o link das pessoas que estão esperando esse vídeo, porque eu comecei a falar das minhas crenças espirituais e positivas que me elevam. E aí já puxou para esse assunto, né? De crenças que limitam. Então, espero que tenha esclarecido legal aí nesse vídeo. E vão aí se encontrar na próxima. Já deixa aí qual é o próximo assunto que você quer saber aqui no meu canal, Direcionando a Conversa. Deixa aí pra mim.